e precisamos mais do teu santo poder. Pedimos a bênção do Senhor, essa bênção que enriquece e não acrescenta dores. Meu Deus, quarta-feira que dedicamos a nossa oração à nossa família. Tua palavra diz que a igreja, ela é unida. Tua palavra diz que se nós clamarmos a Ti, o Senhor nos responderá. Então, Pai, estamos aqui clamando o Teu santo poder, pedindo a Tua resposta. Nesses 70 dias de aliança com Deus, no 62º dia, a Tua palavra diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Meu Pai, pedimos a Tua luz, que a luz do Senhor possa brilhar mais e mais até ser dia perfeito. Que a luz do Senhor possa brilhar mais e mais até que nós possamos desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Agradecemos a Ti, meu Pai, por essa luz maravilhosa que é o Senhor Jesus, por essa luz maravilhosa que só o Senhor tem para nos dar. E é por isso, meu Deus, que nós estamos aqui, reunidos e unidos nessa luz poderosa que é o Senhor Jesus. Crendo e acreditando, meu Deus, que a igreja ora de joelhos e a família se levanta. Porque a Tua palavra declara: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, meu Deus, que o Senhor manifeste a Tua glória e o Teu poder neste dia. Que não seja aqui o homem em cima do Teu altar, mas seja o Teu Espírito através, para falar a cada coração, para abençoar cada vida. Levanta suas mãos aos céus e com fé diga comigo: Pai, eu coloco a minha vida e a minha família nas Tuas mãos, na certeza de fé, crendo e acreditando que eu e a minha casa servimos ao Senhor, crendo e acreditando na minha salvação. E a Tua palavra declara: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e a tua casa. Meu Deus, eu creio na minha salvação e eu creio na salvação da minha família. Que todos digam amém e graças a Deus. Bom dia a todos, meus amados irmãos em Cristo. Por favor, pode sentar. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Para aqueles que não me conhecem ou esqueceram do nome do pastor, né? Eu sou o pastor Joséilton Batista e que bom que vocês estão aqui reunidos na presença de Deus e juntos nós vamos aprender mais, não daquilo, meus irmãos, que o homem tem para falar, mas daquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos falar, né? Naquilo que o Espírito Santo de Deus tem a nos dizer. E eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus tem muita coisa a nos falar, que Deus tem muitas coisas a nos dizer nesta manhã e neste dia. Amém, meus irmãos? Nosso Deus é todo poderoso. E os amados que estão aí em casa, que estão pelo trabalho, que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, que Deus abençoe vocês, hein? Que você tenha um grande Natal na presença do Senhor Jesus Cristo e que o Senhor Jesus, grande e poderoso Deus, nasça em seu coração todos os dias. Essa é a minha oração, que Deus abençoe você grandemente e poderosamente, tá? Nós estamos aqui, por favor, põe aí a nossa igreja, o nosso endereço. Nós estamos aqui na rua Padre Carapuceiro, número 357, em Boa Viagem. E o nosso telefone, o nosso DDD, né, é o 81, é o DDD de Recife, Pernambuco. E o telefone é o 3090-3300. Você pode interagir com todos nós. Meus irmãos, vamos para a nossa mensagem de hoje, né? O pastor já falou demais, deixa Deus agora falar no nosso coração. Ontem eu estava em casa com a minha família, lendo a Bíblia, né? E me surgiu no coração essa palavra. E o título dela é
Deus está no controle de tudo. É bom a gente saber disso, irmãos, que Deus está no controle de tudo. Então, o título da nossa mensagem de hoje, é esse: Deus está no controle de tudo. Quarta-feira, 23/12/2020, pastor José Hilton Batista. Meus irmãos, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Em Gênesis capítulo 11, título da mensagem: Deus está no controle de tudo. No versículo 1, a palavra do Senhor diz aqui para nós o seguinte: era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Nós estamos aqui, o começo, né? O nosso Deus fazendo o homem, a queda do homem, Deus continuando na comunhão com o homem, né? Depois veio o dilúvio, e depois do dilúvio começa tudo a partir de Noé, né? E por aí vai. Aí vem os descendentes de Noé e a terra começa a ser povoada mais uma vez. E aí a palavra do Senhor diz no capítulo 11 de Gênesis, no versículo 1, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Então, havia uma união, claro, eles saíam da mesma descendência, né? Isso aí já é comprovado cientificamente, né? Que houve um início, né, de tudo, e onde tudo começou, né? A criação do Senhor Deus, do homem e depois da mulher, se uniram e passaram a procriar. E aí Deus deu aí a existência. O homem entrou num pecado gravíssimo, sério. E o Senhor Deus aí vai e traz o dilúvio. Veio o juízo sobre a terra, veio o dilúvio. Começou tudo de novo através de Noé, né? E através de Noé, Deus começou a agir, a operar. E toda a terra tinha uma mesma língua, tá? Então, era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Versículo 2. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Versículo 3. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Diz aqui o texto sagrado no versículo 4. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos o nome. Então veja só, o ser humano, ele está sempre querendo burlar as leis de Deus, né? Como tinha acontecido o dilúvio e toda a terra, as almas viventes tinham se extinguido, segundo a Bíblia Sagrada, os homens agora estavam querendo que isso não acontecesse mais uma vez. Então eles estavam querendo fazer uma torre tão alta, que chegaria a tocar no céu, no imaginário deles, né? Ou seja, mesmo que chovesse do jeito que choveu, né, que caísse águas do abismo como foi caída, né, eles não iriam sofrer. Ia chegar um ponto que a água não ia conseguir transpassar, né? Sempre o homem querendo ser mais do que Deus, sempre o homem querendo burlar as leis de Deus, né? E a palavra do Senhor diz que façamos o nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Versículo 5, ele continua dizendo, né? Ele diz aqui no versículo 5, ele diz: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Então o Senhor Deus viu, irmãos, que a coisa não estava ficando boa mais uma vez. E o Senhor Deus viu que eles unidos,
eles iam fazer uma coisa que não era correta, que não era certa, que não era honesta, verdadeira, né? Deus viu que a intenção deles não estava de acordo com aquilo que ele sonhou, com aquilo que ele desejava, né? Então Deus disse, isso aí não vai continuar. Versículo 7, a palavra do Senhor diz aqui para nós: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então todos estavam falando a mesma língua, e Deus, mas só que não era uma língua correta, né? Porque era a intenção do coração e da carne do homem. Era o desejo do ser humano, não era o desejo de Deus. Então Deus diz, não vou frustrar esse plano. E o Senhor Deus faz com que esse plano não vá mais adiante. Versículo 8, o que é que aconteceu? Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar o quê? A cidade. Versículo 9. Por isso se chamou o seu nome o quê? Babel. Porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então, Babel, meus irmãos, quer dizer confusão. Então, aquela torre, que era uma torre de confusão, porque era uma torre contra os ensinamentos da palavra de Deus, contra aquilo que Deus sonhava para o ser humano, Deus ali fez essa torre de confusão. Deixa eu abrir um parênteses bem grande para você poder entender, né? Esses dias eu tenho ajudado algumas pessoas, né? E uma pessoa me pediu ajuda, e essa pessoa estava numa confusão grande. E do mesmo jeito que eu ajudei essa pessoa, eu quero ajudar muitos. Se você está aí cheio de confusão na cabeça, deixa eu falar uma coisa para você. Põe aqui na tela, por favor, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33, por favor. Daqui a pouco a gente volta aqui, eu quero retomar onde eu parei aqui, tá? Na mensagem. Mas deixa eu trazer esse gancho para você. Meus amados, vamos ler aqui. 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de que, amados? De confusão. Põe isso no seu coração. Onde tem confusão, não tem presença de Deus. Não tem harmonia com o Senhor Deus. Se você está vivendo uma coisa, está indo em algo cheio de confusão, então Deus não está presente neste lugar. Deus não está presente neste negócio, tá? Então, tudo aquilo que te tira a paz, que traz confusão para você, não é algo do Senhor. Então, a palavra do Senhor diz, porque Deus não é Deus de confusão, senão de que, amados? De paz, tá? Tem paz. Olha, a gente pode passar, como eu já passei, situações adversas, né? Enfrentar um câncer não é fácil. Mas quando você enfrenta na presença de Deus, você sente paz. Eu não sei te explicar, mas você sabe porque sabe que vai sair vencedor. Enquanto todo mundo pode estar aflito, nervoso, mas você fica em paz, né? Essa pandemia começou, muitas pessoas ao meu derredor ficaram nervosas, aflitas, mas Deus me deu uma palavra de paz. Deus me deu o Salmo 121, só dependia de mim, de eu olhar para ele. E tem sido assim, irmãos. A gente tem que aprender a fazer o que Deus está sempre nos dando. Porque quando a gente faz o que Deus quer, a paz virá sempre. Olha só, vou abrir aqui um parênteses, daqui a pouco eu volto, só para eu falar um pouco mais de paz, né? Primeira é João 14, 27. É lindo você entender quem é o Senhor Jesus, quem é a palavra. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, o Senhor Deus é um Deus que deixa a paz, e a paz é deixada por Jesus Cristo.
Por isso que ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmão, Deus é Deus de paz. Deixa eu dar para você outra situação. João 16, 33. Ainda falando de paz, tá? João 16, 33, por favor. João, obrigado. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais o quê? Paz. No mundo tereis o quê, irmão? Aflições. É bem claro. Se eu sigo o curso desse mundo, se eu ando de acordo com o curso desse mundo, eu vou ter aflição. Segunda-feira eu estava conversando com uma pessoa, né? Dizendo para ela justamente sobre isso. Que a melhor coisa é você seguir o caminho do Senhor. E quando você segue, irmão, você sente paz. Deus não dá peso, o fardo dele é leve. O jugo dele é suave. Jugo pesado e fardo pesado, irmão, só do diabo, só dos homens. Ah, pastor, para mim a coisa está estreita. Então, você está dando mais ouvido às coisas dos homens do que às coisas de Deus. Não, pastor, porque estão fazendo uma pressão. E por que estão fazendo pressão? É coisa de homem. Deus não faz pressão em ninguém, irmão. Deus é Deus de paz. Está aí aflita, respira. Eu aconselho você, medita, vai para a palavra, medita. Vai meditando até você sentir a palavra no teu coração. Vai orando até você sentir paz. A palavra falou, você orou, sentiu paz, fica tranquilo. O jugo do maligno já foi quebrado. O peso que estava você já saiu. Porque tenho-vos dito isso para que em mim tenhais o quê, irmão? Paz. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Aqui, o único que venceu foi ele, Jesus Cristo. E se você quer continuar vencendo, Apocalipse 17, 14, quer continuar vencendo? Aprenda a estar unido com o Senhor. Este combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Não saia do lado da vitória, não, pelo amor de Deus. Fica na palavra, ande na palavra. Ah, pastor, mas vem aí uma segunda onda, uma terceira onda, uma quarta onda, uma quinta onda, pode vir a onda que for. É como eu falei para um amigo, né? Não sei se a igreja vai ser arrebatada, não sabe nem se vai estar vivo, né, mãe? Eu não sei se a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Eu acho que vai ser antes da tribulação. Eu acho que não vamos passar. Diga, amigo, esteja preparado. Se a igreja for arrebatada antes da tribulação, glória a Deus. Se a igreja for arrebatada no meio da tribulação, glória a Deus. Se a igreja for arrebatada no final da tribulação, glória a Deus. O que você não pode é abandonar esse que vence. Porque, como diz o nosso reverendo João Batista, se você, meu irmão, não tiver em comunhão com esse que vende, olha, você está ruim. Você está ruim mesmo. O negócio está feio para o teu lado. Você está numa situação muito difícil. Então, este combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiel. Então, não perca a sua fidelidade. Eleito, toda a humanidade ele elegeu. Agora, é crer. Tem uns que acreditam, tem outros que não. Aí, a vida ela é feita de escolha. Mas voltando lá, por favor, a 1 Coríntios 14, 33. Então, não permita que a confusão esteja na sua vida, tá? Não se estressa, pelo amor de Deus. Não fica aí dando margem para ter um AVC, um ataque cardíaco, para ter aí o sistema nervoso seu abalado. Fica tranquilo, porque Deus não é Deus de confusão.
senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, tem que ter paz. Voltando lá, por favor, Gênesis 11, vamos voltar para o versículo 7, 8, e aí chegar ao versículo 9. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Versículo 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, que traduzido para o nosso bom português quer dizer confusão, tá? Se chamou seu nome confusão, porquanto ali confundiu, entendeu? Confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então Deus, irmão, frustrou os planos dos homens. Todo plano do homem sempre será frustrado. Todo plano do homem nunca vai à frente. E a gente vê o contraponto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu queria ter tempo, tá, meus irmãos, para pregar esse Atos 2 todinho. Eu deixo um dever de casa para vocês. Estuda esse Atos 2 todo, você vai aprender muito, mas muito mesmo, tá? Esse Atos 2 é uma aula da palavra de Deus, é lindo, né? Não dá para a gente ler tudo. Eu vou ver até onde a gente vai chegar para vocês entenderem. O Senhor Jesus veio, cumpriu a obra, e ele declarou que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém e seriam revestidos pelo poder de Deus. E a palavra do Senhor diz, em Atos 2, versículo 1, ele diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme quem o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos lá. Nós agora estamos sob o domínio do Espírito Santo. E é lindo a gente estar debaixo desse domínio. Por quê? Vamos lá. Versículo 5. E em Jerusalém estavam habitantes dos judeus, varões religiosos, de todas, preste atenção aqui, tá? De todas as nações que estão debaixo do céu. Então, não é o pastor José Hilton que estava dizendo lá que o mundo todo estava ali reunido, tá? É a palavra do próprio Deus. E eu já tive o prazer de ir lá em Jerusalém, e é incrível. Você vê gente de todas as partes do mundo. E realmente o mundo se encontra ali, tá? E diz mais. A palavra do Senhor diz mais. Versículo 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria o quê? Língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Versículo 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Pardos e merdos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia,
e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, abre parêntese, tanto judeus como prosélito, fecha parênteses, versículo 11, e cretenses, e árabes, e todos os termos, ouvido em nossas próprias línguas, falar das grandezas de quem, irmãos, de Deus. Então, meus irmãos, vamos lá. O homem, por si só, ele junto, falando a mesma língua, é confusão. Mas o homem, cheio do Espírito Santo, falando a mesma língua, é bênção. Porque é direção de quem, irmão? De Deus. Meu amado, minha amada, se esforce. Procure entender a língua do Senhor. Procure falar não a língua dos homens. Procure falar a língua de Deus. Procure estar na sua casa. Olha, quando você estiver agitado dentro de casa, a gente fica, né? A gente fica. Ontem eu estava na casa de uma pessoa e chegou outra pessoa. E a outra pessoa já chegou já fazendo o que a pessoa que estava comigo não gosta. Ou seja, já chegou fazendo o quê? Confusão. E eu comecei a ver que a pessoa que estava comigo, ela começou a se irritar. Ela começou devido ao que a outra pessoa estava fazendo. E eu olhei para a pessoa e digo, olha, despreza a afronta. Fique em paz. Fica tranquilo. Deixa acontecer. Irmão, quem é de Deus, ele tem que falar a língua da paz, a língua do amor. A gente não pode estar nos enervando. Eu sei que não é nem sempre fácil. Nós não temos sangue de barata. Cada um de nós temos que conhecer a nossa personalidade, o nosso ser, né? Mas, ao mesmo tempo, cada um de nós tem por obrigação desenvolver, por favor, meu amado, Gálatas 5:22, por favor, marca aí, tá? 2:11. Mas o fruto, veja só que é um só, tá? Eu costumo dizer que o fruto do Espírito, ele é igual a uma laranja, é uma só laranja, mas são vários gomos. Ou, né, quem conhece uma jaca, a jaca também é uma só jaca, mas tem vários gomos, vários bagos, né? Então, vamos lá. Mas o fruto do Espírito é, em primeiro lugar, o quê? Amor. Deus é amor, tá? Segundo, gozo, ou seja, alegria. Não serve a Deus triste, não. Fica alegre, tá, irmãos? Fique em paz. Terceiro é o quê? Paz. Quarto, longanimidade. O que é isso, pastor? Paciência para suportar as afrontas. Essa longanimidade a gente tem que buscar. Benignidade, o ato de fazer o bem sem importar a quem. Não é fácil, mas... pastor, essa pessoa me fez tanto mal. Faço bem. Romanos 12:21. É 12:21. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal fazendo o bem, tá? Isso, obrigado. Benignidade, olha só. Bondade, fé ou fidelidade. A gente viu agora há pouco, né? Que só os fiéis que vão vencer. Então, seja fiel, né? Fé e fidelidade. Mansidão. Moisés era um homem muito manso, mas teve um momento que tiraram Moisés do sério. Moisés deveria falar a rocha. Perturbaram tanto a cabeça de Moisés, que Moisés fez o quê? Feriu a rocha. E por causa disso, só viu a terra prometida, não entrou, né? Você tem que entender o seguinte, tá? Não quero te encorajar a sair da paz, mas eu quero dizer que se você sai, fique em paz.
Como assim, pastor? Que negócio é esse? Lembra-se do Senhor Jesus? Chegou no templo, lugar de paz, né? Mas quando chegou lá, o que é que ele viu? Cambista, vendedores. Jesus se agitou um pouco, né? Pegou diz a Bíblia, azorag, né? Um chicote. E aí meteu o chicote para cima. Meu irmão, tinha nego lá com mesa, derrubou as mesas. O pastor Jesus foi mal educado. Jesus saiu um pouco do sério, né? Se irritou assim. E uma vez que os discípulos também agitaram a cabeça, ele disse, raça de víbora. Então, irmãos, irai-vos, mas não que pequeis, né? Não teve a mansidão, procura se controlar. Eu sei que é fácil de falar. Já teve um momento em que eu estava certo, mas me perturbaram tanto a cabeça que eu estava certo. Mas a maneira que eu agi não foi a maneira correta. Então, eu que estava certo, terminei saindo por errado. E eu não tenho vergonha disso não. Reconheço o meu erro. E serve de aprendizado. Meu Deus, eu estava coberto de razão. Mas só que eu fiquei tão transtornado que agi de maneira que não era o quê? Correta, né? Talvez você disse, pastor, já aconteceu isso comigo. E você que é certo, termina ficando errado. E os erradinhos, fica tudo santinho, achando que é o quê, irmão? Que é o certo. Mas fique em paz. Deus, ele é que é a tua justiça. Ele sabe quem é que estava certo, ele sabe quem é que estava errado. Tá bom? Fique em paz. Então, e aí vem a temperança. Pastor, eu não sei o que é isso, não. É tempero, é? A temperança, ele é o domínio próprio. Então, ore. Fale com Deus. Meu Deus, me ajuda a ter domínio próprio. Agora, esteja pronto, tá? Porque para você ter domínio próprio, Deus tem que criar algumas confusãozinhas para você se dominar. É a escola do Espírito Santo, é a escola do fazer, do trabalhar, do agir. Tá bom? Eu já orei muito a Deus para ter paciência. E quanto mais eu orava para ter paciência, mais chegava perto de mim pessoas que tiravam a minha paciência. E eu ficava bravo, mas meu Deus, eu estou orando para o Senhor, para me dar paciência. Aí eu entendi, né? Ele estava me dando paciência. Eu fiquei com tanta gente que me tirava paciência, que eu aprendi a ter o quê? Paciência. Escola do Espírito Santo, irmão, a melhor escola que tem, ó, não foge dela não. Tem gente que quer fugir, foge não, enfrenta. Tá bom, meus irmãos? Então vamos voltar lá. Então, Atos 2:11, por favor. Atos 2, versículo 11, por favor. Obrigado. E os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, vamos lá, vamos raciocinar, vamos pensar. O homem caiu, Deus dá um novo plano através de Noé, e acontece, mas aí o homem começa a querer suplantar a Deus. Então, tem sempre, desde que o homem caiu, na terra, tem influência do diabo. Essa influência, ela só é quebrada através de quem? De Jesus Cristo. Essa influência, ela só é desmanchada através do Espírito Santo. Porque João 16, versículos 7, é 7 ou é 8? Vamos lá. Isso. Olha, preste atenção, tá? Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, aqui quem é que está falando? Jesus Cristo. O Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E o que é que ia acontecer? Versículo 8, 9 e 10. Quando ele vier,
convencerá o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. 10. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Agora preste atenção. Vai para o 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não podeis suportar agora. Mas ele começa, ele dá mais instrução. 13 e 14, por favor. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos o quê, irmãos? Guiará. Então, importante é isso. Vamos lá. Lá no Babel, na confusão, era o homem que estava sendo guiado pelo homem. Dá confusão, meu irmão. Homem por homem dá confusão. Nós que fazemos a obra de Deus, né? Nem sempre foi assim, tá, irmãos? Eu aprendi com o tempo. Tem muitas pessoas que Deus traz para fazer a obra com a gente. Nem Jesus fez a obra só. E muitas vêm, olha para mim, pastor, o que é que eu vou fazer? E eu procuro ensinar as pessoas o seguinte: o mesmo Espírito Santo que está em mim é o mesmo Espírito Santo que está nela. Ela não tem que ser guiada por mim. Ela tem que ser guiada pelo Espírito Santo, que vai me guiar e guiar quem? A ela. Se nós estamos na sintonia, em comunhão com Deus, nós dois vamos ser guiados para fazer não o que eu quero ou o que ela quer, mas o que o Espírito Santo de Deus quer. Por exemplo, onde eu passei, eu já tive alguns probleminhas com o pessoal do louvor. Né? Por quê? O pessoal quer cantar o que eles acham bonito, a melodia que eles acham harmoniosa. Só que quando a gente faz um culto, o culto é para Deus. A adoração é para Deus. O louvor é do Senhor. Então, eu não tenho que louvar o que eu quero. Eu tenho que louvar o que Deus coloca no meu coração, que vai engrandecer a Ele, que vai fruir. Porque quando nós fazemos o louvor de Deus, Ele habita no meio de quê? Dos louvores. Então, às vezes, nós temos um pouco de confusão, porque as pessoas... mas essa música já é passada, já é velha. Mas essa música o povo não está cantando, irmão. Não me interessa. O que interessa é que Deus habite. O que interessa é que flua no poder de quem? De Deus. O que interessa é que as pessoas sejam preparadas para que os milagres aconteçam. Vocês estão entendendo, meus amados? Então, a palavra do Senhor diz, Ele é que nos guia. Então, meu irmão, procura se colocar. Meu Deus, eu coloco o meu dia na tua presença. Me guie, me conduza, me mostre o que eu tenho que fazer e como fazer. Então, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará o quê? De si mesmo. Entenderam? Então, se você analisar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque os três são um? São três pessoas distintas. A gente vê isso claramente no batismo de Jesus Cristo. A voz do Pai, Jesus embaixo sendo batizada e o Espírito Santo vindo em forma corpórea de pomba. Não quer dizer que ele é uma pomba, mas a forma corpórea de pomba. Então são três, mas existe a unidade. Por quê? Porque os três convergem em uma só coisa, em um só pensamento, em uma só unidade. É isso que nos falta. Se a igreja de Cristo se unisse, meu irmão, estou lembrado? Deixa eu refrescar a memória de vocês. Gênesis, marca aí que eu vou voltar para aí, tá? Gênesis 11:5, por favor. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Olha o que o próprio Deus falou. Versículo 6. E o Senhor diz: eis que o povo é um. Entenderam? E todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá o quê?
restrição para tudo que eles intentaram o que, irmão? Fazer. Estou lembrado do slogan político? Né? Tudo vem da palavra de Deus, irmão. É só a gente procurar, né? Quando você estuda aquele tal de filosofia, filósofo, coitados. Toda a maioria dos filósofos, irmão, era descendente eram cristãos, era filho de pastor, e desviado. Aí pegava a palavra de Deus, distorcia um pouco. Mas se você tem a essência da palavra, você sabe que tudo saiu, né? Então, por isso que diz, o povo unido jamais será o quê? Vencido. Deus já falou desde o início, irmão. Deus é Deus. Ele sabe disso. E é isso que Deus tenta fazer com a igreja dele, essa união. Mas o problema é que nós não nos unimos. Tem pessoas que parecem, né? Pastor, o meu espírito não bateu com o espírito daquela pessoa. Mas se a pessoa é um filho de Deus, batizado no Espírito Santo, se você é um filho de Deus, batizado no Espírito Santo, vocês dois têm que ter o mesmo que, irmão? Espírito. O negócio é esse que não bateu com o espírito. Irmão, isso aí é coisa do diabo. É coisa que não vem do Senhor. Está entendendo, meus amados? Ou que pode acontecer da pessoa ela não ter o Espírito Santo, né? Ela, infelizmente, ser pessoa do mundo. Mas você tem que entender justamente o que é que Deus falou. Então, voltando lá, por favor, João 16, João 16, versículo 13, por favor. João 16, 13. E quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém, irmãos? Então, além dele guiar você, ele vai levar você na verdade, ele não vai falar de si mesmo, e mais, ele vai dar para você o futuro. Então, não se amedronte quando vê o futuro em algo ruim. Deixa eu dar para vocês um exemplo. Eu estava iniciando na obra, esse senhor, né, ele era obreiro meu, hoje ele é um pastor da nossa igreja, um pastor muito abençoado, e ele, na época, tinha 2 filhas, hoje ele tem 4. E ele era uma pessoa que era meio rebelde para o lado de Deus, tá? Deus já queria usar ele há muito tempo, mas ele era meio rebelde. E ele teve uma direção dada por Deus, uma visão, um sonho, que ele viu problemas com as 2 filhas dele. E ele chegou desesperado, porque, segundo ele, né, o que ele via, sonhava, sempre acontecia. E aí eu digo, irmão, calma, respira, se acalme. Deixa eu dar para você a palavra de Deus. E aí, vamos lá para Salmo 112, versículo 7 e versículo 8, por favor. Preste atenção. Então ele ficou aí nervoso com a situação. Digo, se acalme. Aí eu fui abrir a Bíblia para ele. Salmo 112, versículo 7. Não temerá maus rumores. Então, não tenha medo das más notícias. O seu coração está firme, confiando em quem? No Senhor. Então, a gente não pode temer mau rumor. Tem que nosso coração estar firme, confiando no Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que é do Senhor, maligno, não toca. A palavra do Senhor diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. E diz mais, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa, à tua família. A palavra do Senhor diz, crê no Senhor Cristo, é salvo tu e a tua casa. No caso dele, a palavra do Senhor diz que os filhos são herança de quem? Do Senhor. E mais, Isaías 65, 23, que eu não estou trabalhando de balde, nem terei filho para perturbação. Então, eu disse para ele, né? Olha, irmão, o que a palavra de Deus diz.
Versículo 8, o que é que diz mais? O seu coração bem firmado, não que não temerá. Você está temendo porque seu coração ainda não está bem firmado no Senhor. Até que ele veja cumprir o seu desejo sobre os seus inimigos. Então vamos aqui orar. Oramos, repreendemos, quebramos aquele mal. Hoje ele tem 4 filhas, as 2, né, mais velhas, uma está fazendo arquitetura e a outra engenharia de produção. No tempo elas eram pequenininhas. Estou falando há mais de 20 anos atrás, irmão, ou 20 anos atrás, por aí. Tá, meus irmãos? O mal que vinha não veio. Então é isso que você tem que entender, irmãos. Tem que se colocar diante de Deus, abrir o coração. Vamos lá voltar? João 16, 33. Vamos lá. Perdão, é João 16, 13, por favor. Obrigado. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Irmão, o que há de vir, a gente acabou de ver. Se eu for fiel ao Cordeiro, eu sou um vencedor. E é isso que eu tenho que colocar no meu coração, e é isso que eu tenho que orar a Deus. Eu digo a vocês de todo o meu coração, uma das minhas orações mais sinceras dentro do meu Deus, Deus, coloque o temor no meu coração. Irmão, se eu tiver o temor, eu vou sempre respeitar, eu vou sempre obedecer a quem? A Deus. Respeito e obediência, tudo que Deus quer para mim e para você. O versículo 14, por favor, 14. Ele me glorificará, glorificará quem? A Jesus Cristo, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de o que, irmão? De anunciar. Não é Jesus que nos dá a vitória? Não é isso? 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor, que Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então é isso que nós temos que entender. Então, voltando lá, por favor, Atos 2, versículo 11. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de quem? De Deus. Versículo 12, por favor. Versículo 12, ele diz: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Aí, Pedro começa a falar, versículo 13 e 14. E outros zombando diziam: estão cheios de moço, estão embriagados, né? 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. 15. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão que sonhos, por favor, 18, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, minhas servas, naqueles dias, e profetizarão, 19, e farei aparecer o prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor, fumaça, e por aí vai. Eu aconselho a você, eu não vou ter tempo aqui, tá? Você lê o resto, que é maravilhoso, é lindo, tá? Mas eu vou parar por aqui. Meus irmãos, o homem traz o quê? Confusão. Deus traz o quê? A mesma direção, paz, harmonia, amor. Meu amado, deixa eu dar para você outra situação dessa. Eu poderia falar do que aconteceu, né, com um homem antes de acontecer o dilúvio, né? Mas vamos lá para Jó 42. Jó foi um homem que teve muito sofrimento, muitas lutas, né? Muitas dificuldades. Mas Jó tinha algo no seu coração, que ele sabia que o seu Redentor vivia e que ele, por último, iria se levantar.
e Deus se levantou. Se você ler, aí tem que ler o livro, né? Se você ler o livro de Jó, você vai ver que a partir do capítulo 38, Deus começa a falar diretamente com Jó. Antes era Jó falando e os outros amigos, Bilbalde, Zofá e os outros amigos falando lá, né? E aí ele vai falando. No capítulo 42, no versículo 1, Jó entende e compreende o quê? Em primeiro lugar, Jó 42, 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, 2, bem sei eu que tu tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser o quê, irmão? Impedido. Então, meu amado, quer ser um vencedor? Vai para onde sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Então, Jó caiu na real, Jó entendeu. Eu e você temos que cair na real, temos que entender que passará os céus, passará a terra, mas a palavra de Deus não vai o quê? Passar. A palavra do Senhor diz que nenhum jota, nenhum tio vai ser tirado. Então, quer saber do futuro? Vai ler o Apocalipse. Vai entender e compreender, em primeiro lugar, que o inimigo é completamente derrotado, destroçado. Vai entender que não tem guerra, porque quando as forças das trevas se armam, Deus acaba ali tudo e acabou-se. Deus não vai se trocar por aquilo que ele já derrotou. O diabo já é derrotado, julgado e condenado. Entenderam? Acabou. A vitória, como eu já mostrei para você, está em Jesus. Então, voltando aqui, bem sei eu que tu tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Vamos lá. Deixa eu pegar o gancho aqui do pensamento. Para você não ficar aí, né, feito uma pessoa que pegou uma profetada que não era para a pessoa, porque a pessoa não era ovelha daquele aprisco, mas recebeu uma profetada e ficou em confusão. Meu irmão, minha irmã, Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que pensam de vós. Diz o Senhor, pensamentos de quê? De paz. E não de quê? E não de mal. Para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que você espera? Derrotado? Não. Todo mundo só espera bem. É esse fim que Deus quer te dar. Vai nessa fé. Se coloca. Isaías, eu acho que é 55, meu Deus. Vê aí, Isaías 55, 10, para mim, por favor. Isso. Olha só que lindo. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Versículo 12. Porque com alegria, o quê? Saireis. Irmão, Deus não quer tua tristeza, não. A palavra de Deus sempre vem para nos trazer o quê? Alegria. Porque com alegria saireis e em paz, olha aí de novo a paz, sereis o quê? Guiado. Está na palavra de Deus, está seguindo o que Deus mandou, tá? Então vai ser em paz, vai ser alegria, vai ser tranquilidade. Está nervoso, está aflito, está no caminho do homem, está na Babel, confusão. Não, você é de Deus, você tem que ter o Espírito Santo guiando a sua vida, conduzindo você. A palavra do Senhor diz, porque com alegria saireis, em paz sereis guiados, os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as aves do campo baterão o quê, irmão? Palmas. Tudo aquilo que é criado por Deus reconhece que você é uma pessoa de quem, irmão? De Deus. Só não vai reconhecer quem não é de Deus. Quem vai te afrontar é porque não é de Deus, é um pecador. Já expliquei para vocês, explico mais uma vez. Marca aí.
Hebreus 12, versículo 2 e versículo 3. Hebreus 12, 2 e 3, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, a missão, desprezando a afronta, despreza a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições de quem? Dos pecadores. Quem afronta você é um pecador, é uma pecadora, contra si mesmo, para que não a intenção do diabo afrontar você fraco na fé, desfalecendo em vossos. A intenção do diabo é você desanimado. Enquanto o Senhor Deus quer que você saia em alegria e ande em paz, o diabo quer o contrário. Entenderam, meus irmãos? Então, se coloca, vence, não deixe o diabo enganar você. Voltando lá, vamos voltar lá onde nós estávamos, né? A gente estava em Isaías 55, 13. Deixa eu terminar, 12. 12. Porque com alegria saireis e em paz serei guiado. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as aves do campo baterão palma. E em lugar, versículo 13, em lugar do espinheiro, espinho fura, machuca, crescerá a faia. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, que eu tenho esse detalhe da faia. O que é a faia, pastor? Só um minuto. Faia. Crescerá a faia. A faia é empregado na construção de casas, navios, instrumentos musicais. Então, espinheiro, fura, machuca, né? A faia, coisa boa, construção de casa, navio. No lugar de ser uma pessoa improdutiva, vai ser uma pessoa produtiva. Em lugar da sarça, a sarça solta um óleo, pega fogo, tá? Em lugar daquilo que queima, que machuca, sarça, crescerá a murta. A murta é uma árvore que dela dá um fruto gostoso, e a murta é uma árvore que dela, além de dar o fruto, que mais que ela dá, produz fruto branco e cheiroso e fruto vermelho, né? Produz uma flor branca e cheirosa e fruto vermelho, tá? Então, o que é que Deus mostra aqui para nós? Espinheiro e sarça, maldição. Faia e murta, bênção. Você era uma maldição, você com Deus se torna o quê? Uma bênção. É isso que Deus quer. E ele declara: isso será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca o quê, irmão? Irmão, você é para o Senhor uma bênção por toda a eternidade. Amém? Então, voltando lá, Jó 42, vamos lá, versículo 1, 2 e 3, 4, 5. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser o que, irmão? Impedido. 3. Quem é aquele, dizes tu, que sem o que, amados, conhecimento, encobre o conselho? Meu irmão, minha irmã, você pode ser uma pessoa muito iletrada, você estudou muito, você pode ser uma pessoa já com muita experiência de vida, mas diante de Deus, você é nada. Então, despreze o seu conhecimento e aprenda com o Senhor. Aprenda com Ele. Esteja sempre dependente dEle. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que Ele tudo o que, irmão, fará. A palavra do Senhor diz: por isso falei do que não entendi. Olha Jó reconhecendo. Reconheça isso também. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e às vezes sim, né? E que eu não compreendia. Eu tive a oportunidade de voltar à minha escola que eu fiz o primário e o primeiro grau. E eu já, como homem feito, eu voltei à minha escola e encontrei até meu professor de matemática. E eu estava lá visitando a minha escola. E eu olhei para a minha escola, né? E os corredores que eu achava tão grandes, as salas que eu achava tão grandes, né? De repente eu achei tudo tão pequeno. Mas por quê? Porque a minha visão era a visão de uma criança.
Hoje a minha visão é a visão de quê? De um homem adulto. Então, eu vi completamente diferente. É a mesma coisa, né? Ontem encontrei um colega, meu Deus, que eu tinha visto há mais de 20 anos atrás. E eu olhei para a cara do meu amigo, do meu colega, e disse, meu Deus, né? E ele reconhecendo, falando das velhas, né? Eu passei quase 20 anos fora. Então, você com Deus, irmão, uma coisa diferente. A palavra do Senhor diz, e que eu não compreendia. Versículo 4. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Irmão, aprenda com o Senhor. Pergunte ao Senhor. Está ansioso com algo? Tá no lugar de você ir atrás dos homens, vá atrás de quem? De Deus. E quando Deus guiar você, você vai chegar naquela pessoa que vai dar a solução. Mas quantas vezes a gente vai atrás dos homens e só quebra a cara? Aí quando a gente entra em desespero, a gente clama por quem? Por Deus. Aí Deus vai dar a resposta. É ou não é? Como é que o senhor sabe disso, pastor? Eu já passei por isso, meu irmão. Então, não fique ansioso atrás dos homens. Vá atrás de Deus. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão o quê, irmão? Acrescentados. A palavra do Senhor diz, escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensina. Então, irmão, vá diante de Deus, pergunte, deixe Deus te ensinar. Versículo 5. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio o que, irmão? Os meus olhos. Antes ele ouvia o que as outras pessoas falavam. Só que agora ele que teve experiência com Deus. Irmão, a minha experiência com Deus, ela é minha. A sua experiência com Deus, ela é sua. Se você é uma pessoa que ainda não teve experiência com Deus, ore a Deus para ter. Porque não tem coisa melhor do que você ter experiência com Deus. Não tem coisa melhor do que você ter um encontro real e pessoal com o seu Deus. Não tem coisa melhor do que você saber que você não serve a um Deus morto, mas um Deus vivo, que se importa com você. Que na hora que você clama a Ele e busca a Ele, né? Jeremias 29, 12, 13. 12, 13. Então me invocareis e ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. Quando é que isso acontece, pastor? Por favor, 13. E me buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o vosso, que, irmão? Coração. Separa um tempo para Deus. Desliga o celular, desliga tudo, aí você começa a ler a Bíblia, começa a louvar, aí você vai orando, daqui a pouco você vai ver, meu irmão, você está numa presença santa de Deus, que o tempo passa que você nem vê. Mas é uma experiência, é uma comunhão, é um prazer de estar vivenciando essa comunhão com Deus. Quando você vê, o tempo passou. Eu marquei com uma pessoa, eu disse, olha, eu estou fazendo a consagração, eu acabo de orar de 8, aí eu leio a Bíblia rapidinho, né, 6 capítulos, e eu vou te encontrar, 9 horas eu te encontro. Meu irmão, quando eu terminei de orar, quando eu olhei para o relógio, né, naquela presença gostosa do Senhor Deus, orando em comunhão, quando eu olhei já era quase 8h40, meu irmão. 9 horas eu estava terminando de ler a Bíblia, 6 capítulos. Mas, sabe, Deus me deixou, deu em paz, Deus fez, não, tu fica em paz, né? E tudo deu certo. Eu cheguei um pouco mais do que eu disse que ia chegar, mas a pessoa ainda estava resolvendo outras coisas e pronto, a gente foi, resolveu tudo e deu tudo certo. Então, experiência com Deus não tem coisa melhor. Meus irmãos, Jó 42, 5. Jó 42, 5, por favor. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio o que? Os meus olhos. Versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, irmão, seja uma pessoa de comunhão verdadeira com o Senhor Deus.
seja uma pessoa de comunhão com o Senhor. E eu quero orar com você, eu quero clamar a Deus com você. E eu quero te dar 1 de Pedro 5, versículo 6 e versículo 7, para nós terminarmos e orarmos. 1 de Pedro 5, versículo 6 e versículo 7, por favor. Primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 5, versículo 6 e versículo 7. Preste bem atenção. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. O que é se humilhar? Se humilhar é quando eu quero fazer algo, mas eu reconheço Deus e eu deixo de fazer o que eu quero para fazer o que Deus deseja que eu quero. Deseja que Ele quer que eu faça. Por exemplo, eu tinha minha empresa. O meu sonho, a minha meta era que a minha empresa crescesse e ali eu prosperasse, né, com a minha empresa. Mas Jesus me curou, eu voltei a trabalhar depois de quase um ano sem trabalho. A minha empresa estava na mão do meu sócio e eu volto a trabalhar. E quando eu estou trabalhando, era uma empresa de eventos, né? Quando eu estava trabalhando em 2 eventos, aqui mesmo em Recife, era um aniversário com música eletrônica no Clube Internacional, aqui de Recife, e o outro, era um aniversário com o som de uma banda, né? E a gente estava lá sonorizando a banda, era o aniversário, uma casa muito grande, muito chique, ali para o lado da Ilha do Leite, eu não lembro bem o local, né? Uma casa muito grande, era um lado no quintal, que era um quintal grande, era um som com a banda que a gente estava fazendo, dentro da casa tinha uma pessoa com piano, né? Meus amados, sabe um lugar que eu me senti mal? As pessoas todas riam com uísque na mão, com aquele negócio, aquele ambiente, pessoas, né, muito chique, muito distintas, mas eu conseguia ver a alma daquelas pessoas. Foi uma experiência sufocante para mim, mas marcante, porque eu via a infelicidade daquelas pessoas, né? E eu estava com a minha namorada, que hoje é minha esposa, né? E eu falei para o meu pessoal, digo, gente, eu vou para o carro, vou descansar um pouco, e o que vocês precisavam, vão lá, que eu estou lá esperando vocês, né? Fui no aniversário, falei com a pessoa que estava à frente no Clube Internacional, voltei para onde o som era ao vivo, precisava de maior cuidado, e eu ali fiquei no carro ali. E eu falei para ela, né? Eu digo, olha, Deus mandou eu deixar tudo, e eu vou abandonar tudo. Então, meu irmão, quando eu cheguei, né, recolhi o material todinho, chegamos de manhã, lá no local que guardava o material. Meu sócio tinha ido para uma festa no interior, ele tinha voltando, e ele voltou com o material dele, a gente foi lá guardando tudo, e eu chamei ele no canto e disse, olha, tu fica com tudo que é meu aí, porque a partir de hoje eu não venho mais. Eu vou fazer outra coisa. Você vai fazer o quê, rapaz? Eu não sei. Deus disse que aqui não é mais meu lugar. Rapaz, aí ele começou a falar. Esse cara era doente do fígado, agora está doente da cabeça, endoidou o homem. Ficou louco, né? Então, se humilhar é isso, meu irmão. Eu não sei por que eu dei essa explicação. Eu não sei o que é que Deus está falando ao teu coração. Faça, é o melhor para você. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos o quê? Exalte. Deus quer te exaltar, mas para Ele te exaltar, você tem que se humilhar. E tem que aprender, principalmente, versículo 7, lançando sobre Ele todo o que, irmão? A vossa ansiedade. Nós sempre queremos ter o controle de tudo. Sejamos sinceros. A gente quer ter o controle de tudo. A gente quer ter o controle da nossa vida. A gente quer ter o controle do dinheiro, né, de tudo. Mas às vezes com Deus não é assim. Eu me lembro do nosso casamento. Começamos a juntar o dinheiro. Tínhamos a grande quantia de R$200.
para fazer o nosso casamento. Estava ali juntando. E o nosso pastor pediu uma oferta. E Deus falou no meu coração. De tudo que está lá no banco. Era R$ 200. Era o que a gente estava juntando para a festa. Naquele tempo. Digo, meu Deus. Aí eu falei para ela, ó, Deus mandou dar tudo. Ela fez, Deus mandou, então dá. E a gente deu, meu irmão, deu tudo. Mas nem a gente juntando, nem pessoa doando, a gente jamais teria uma festa como a gente teve. E depois, né, hoje esse irmão, ele frequenta aqui a nossa igreja, o irmão Joaquim, uma bênção de irmão. Ele foi me visitar, né? E ele disse, pastor, eu não pude, eu estava viajando, ele sempre viaja para outro estado. Ele disse, pastor, eu estava viajando, não pude ir no seu casamento. Mas eu vim aqui te dar um presente. Eu digo, ô irmão, precisa não, fique em paz. Aí ele tirou o talão de cheque e fez lá um cheque. Eu digo, ô irmão, por favor, não precisa não. Pastor, por favor. Deus mandou lhe dar isso aqui. Quem já fez casamento sabe dos gastos. E às vezes o que fica para depois. Tinha umas coisas que tinham ficado para depois. Foi o presente que o irmão deu. Não ficou nada, irmão. Deus deu tudo. Agora por quê? Eu deixei o controle na mão do Senhor. Foi fácil, pastor? Não. Não foi fácil. Não foi fácil. Ver o casamento chegar e você não ter nada, né? Ou que ter pouco. Não é fácil, irmão. Você perdeu o controle. Mas quando você coloca o controle na mão do Senhor, tudo dá certo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele cuida. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Ah, meu Deus. É fácil da gente falar, e o Senhor sabe disso. Mas nem sempre é fácil a gente colocar o controle nas tuas mãos. Meu Deus, perdoa-nos. Porque quantas vezes nós somos insensatos? Quantas vezes, meu Pai, nós desconhecemos que o Senhor está no controle de tudo. Como o Senhor me lembra aqui, põe na tela aqui Filipenses 4,13. O efetuar e o realizar está no Senhor. E eu peço, meu Pai, manifesta o teu poder, manifesta a tua unção, porque tudo nós podemos no Senhor que nos fortalece. Então, meu Pai, fortalecer a vida deste homem, venha fortalecer a vida desta mulher, venha fortalecer cada família, meu Pai, que está aqui. Ajude, dê sabedoria, dê força, dê capacidade, dê as condições. Ajude, meu Pai, a vida deste povo. Ajude, meu Pai, essa família que está aqui representadas. E eu clamo o teu poder. E eu clamo a tua unção. Filipenses capítulo 1, versículo 6. A tua palavra diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Jesus, o Senhor quer nos aperfeiçoar. E é por isso, Pai, que nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Que nós colocamos o nosso ser diante do Senhor. E pedimos a tua bênção. E clamamos o teu santo poder. E clamamos a tua unção, a tua luz e a tua plenitude. Ah, meu Deus, eu peço o teu poder sobre cada família aqui representada. Eu peço a tua unção sobre cada pessoa. Em Filipenses 2, no versículo 13, o Senhor declara: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Meu Deus, coloca
nos nossos corações o teu querer. Coloca dentro de nós o teu efetuar. Porque, meu Senhor, a tua boa vontade, como nós aprendemos domingo, em Gálatas, capítulo 1, no versículo 4, a tua palavra declara que o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Meu Deus, o que o Senhor mais quer é nos livrar desse século mau. Por isso, aqueles que estão em Ti estão seguros. Então, meu Deus, desça fogo sobre cada família aqui representada. Desça fogo sobre cada pessoa aqui representada. Meus irmãos, vocês que trouxeram o nome de seus familiares, o papel com o nome de seus familiares, porque a igreja ora de joelhos e a família se levanta. Então agora vamos nos ajoelhar e clamar a Deus pela nossa família, pelos nossos entes queridos. Meu Deus, eu ponho de joelho e me coloco diante do Senhor e me apresento junto com a tua igreja, esse clamor pela nossa família. Que toda a nossa família seja salva, que toda a nossa família seja liberta, que toda a nossa família seja restaurada, santificada e abençoada, que toda a nossa família seja liberta das astutas ciladas do diabo. Eu clamo o teu poder e a tua unção, e eu peço, Senhor Jesus, liberta a minha família, salva a minha família, liberta a família dos meus irmãos, salva a família dos meus irmãos. Como igreja do Senhor, nos prostramos diante do Senhor, nos humilhamos perante o Senhor para clamar o maior de todos os milagres, o milagre da salvação da nossa família. Meu Deus, repreendemos todo o mal e acreditamos na salvação de toda a nossa família. Que todos declarem com fé: eu creio na salvação da minha família, de toda a minha família. Eu não abro mão da tua promessa. Eu clamo pela salvação de toda a minha família. Que todos digam amém. Agora podem ficar de pé. Meu Deus, em pé, começamos uma batalha espiritual para determinar e exigir a saída de toda e qualquer influência do diabo na vida dos nossos familiares. Aonde houver uma influência do maligno, aonde houver uma obra de Satanás, onde houver uma ação do espírito do diabo, que caia completamente por terra, que seja completamente repreendido, que seja completamente amarrado, que seja completamente acorrentado, desligado. Meu Deus, desça fogo dos céus e paralisa as ações do inferno. Meu Deus, desça fogo dos céus e paralisa as ações de Satanás na nossa casa, na nossa família. Meu Deus, nós determinamos numa só fé que todo mal que houver na nossa casa, na nossa família, em o nome de Jesus, saiam, saiam e saiam e não volte nunca mais. Pai, nós te agradecemos. Que todos digam amém. Deixa eu despedir do pessoal de casa, meus amados de casa, que Deus abençoe vocês, fique na fé e creia. Eu creio que a palavra falou no teu coração, coloque em prática. Deixa Deus abençoar você e fazer de você uma pessoa mais do que vencedora. Aí na tela vai ficar para você o nosso CNPJ, as contas da igreja, depois as contas para você fazer a contribuição na lotérica e o nosso WhatsApp para você mandar o comprovante ou pedir a sua oração. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço do seu amigo de fé, pastor José Hilton Batista. Fica na paz. Sexta e domingo também às 8 horas. Deus abençoe. 803-000-100. O banco, primeiro banco é o Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 51238, dígito 9. Banco do Brasil, agência 0472
e a conta corrente 56098, dígito 7. Também a agência 0221 e a conta corrente 772627, dígito 5. E a agência 0401 e o 7656, dígito 6, 76526, dígito 3, a conta corrente. A agência 3795 e a conta corrente 03002392, dígito 4. E aí você tem a lotérica convênio 3091 2065. E aí você pode mandar tudo para o WhatsApp 81 3090 3300 2803 0001.